Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã. Hoje, terça-feira, 7h30. Estou chegando por aqui. Convide um amigo, convide uma amiga, envie ali, ó, no aviãozinho aqui embaixo. Conte para alguém sobre essa live. Quem sabe pode mudar a visão de alguém sobre a infância, sobre a violência, que é o que a gente vai falar hoje. Sejam bem-vindos! Bem-vindos também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube. Bom dia, Jaque, Grace, Jaque, Pacheco, Riquelme, Jaqueline, Ana Paula, outra Ana Paula, Roberta, Fer, Lê, Adriana, Locio, Viver Amor, Gabi Minha Xará, Ananda, Dai Barbosa e todos os outros que estão entrando. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem uma participação especial aqui, ó, desse tiquinho de gente que eu tô tentando gravar e ele não para de chorar ali na porta. Falei, então vou participar junto. Bora lá, gente, o que nós vamos falar hoje? Não normalize a violência. Mas, Gabi, eu não normalizo a violência. A gente normaliza a violência nas pequenas coisas. A violência, às vezes ela não tá explícita, ela tá implícita, sabe? E a gente não consegue diferenciar essas pequenas... Esses pequenos detalhes que na verdade vão fazer toda a diferença na nossa forma de enxergar a infância, a nossa vida, o outro, o relacionamento. Então a gente precisa parar de normalizar a violência. Às vezes a gente olha para a violência e enxerga ela só como uma agressão física muito severa, quando machuca alguém, quando uma mulher apanha e deixa marcas, né? Quando uma criança é ferida pelos pais. A gente enxerga a violência na agressividade, a gente enxerga a violência no exagero, a gente não enxerga a violência nas pequenas coisas. Calar um choro é um tipo de violência. Impedir a criança de ser quem ela é um tipo de violência. Querer mudar uma outra pessoa é um tipo de violência. Fazer chantagem, abusos psicológicos são violências. Constranger, ameaçar é um tipo de violência. Usar da nossa força, da nossa autoridade para conseguir o que a gente quer é um tipo de violência. Tudo isso é violento. E quando a gente não entende o que é violência, a gente acha que violência é só bater e machucar, a gente começa a normalizar a violência. E isso vai sangrar em cima de outras relações. A gente vai acabar tendo comportamentos assim que a gente não gosta, que a gente não gostaria de ter com pessoas que a gente ama, com pessoas que a gente conhece e também com quem a gente não conhece. Então, o post que eu fiz ontem sobre a questão do filme, muitas pessoas tiveram dificuldade em enxergar a pedofilia naquela cena. E aí, para você pode ser um absurdo, porque para você é tão nítido a pedofilia, é tão claro o abuso sexual infantil, mas tem pessoas que não conseguem enxergar a violência por trás disso. Tem pessoas que acham aquilo engraçado. Tem pessoas que normalizam aquele tipo de comédia. É só uma comédia e não conseguem enxergar a violência, porque afinal não foi feito nada, não mostrou a criança pegando em nada. Não entende? Não consegue entender que o simples fato de normalizar, de tornar o humor engraçado, aquilo que é sério, não consegue enxergar como violento. E essas pessoas normalizam outros tipos de atitudes também violenta. Então a gente tem que aprender a enxergar a violência na nossa vida, enxergar a violência na nossa atitude. Tem gente que tá tão acostumado a ver abuso sexual infantil, avô abusando do neto, sabe? Tio abusando do sobrinho. Tá tão acostumado, cresceu vendo isso, que não consegue achar um absurdo certos comportamentos de outros adultos. Não consegue enxergar na violência um toque diferente, um olhar diferente, uma chantagem para conseguir alguma coisa. Inclusive, fica sabendo de acontecimentos de pessoas que abusaram de crianças e não denunciam, porque acha tão normal crescer no meio disso. É assim, foi assim comigo, eu vivi assim, eu vi gente crescer assim, que é familiar. E o familiar que eu quero dizer aqui não é dentro da família somente, é familiar porque é comum para a pessoa.
Então, eu cresci apanhando, eu cresci levando surra, eu cresci com chinelada. Hoje, eu dou um tapinha de leve no meu filho. Isso não é violência. Violência é o que a minha mãe fazia comigo. Entende como eu vou normalizando a violência e vou diminuindo essa intensidade em alguns casos, mas eu não considero isso errado. Muitas mulheres sofrem violência psicológica com o marido. Muitas mulheres. Marido opressor, que humilha, que constrange, que julga, que culpa, que ofende. Aquele casamento tóxico, onde o tempo todo ela tá errada, o tempo todo ela não faz o que é certo, o tempo todo ela tem que mudar, o tempo todo o problema tá nela e ela não consegue enxergar a violência, ela só acha que ele não consegue reconhecer o erro dele, mas ela não vê a violência que ela tá vivendo naquele casamento, a violência psicológica. Ele pode não ter relado o dedo nela, mas ele bateu nela com palavras. Enquanto marido precisa apoiar, estar ao lado, amar como Cristo amou a igreja, a própria palavra de Deus já diz isso. Mas não, tá ali julgando, tá ali apontando o dedo, tá ali ofendendo, rotulando, ameaçando, humilhando. E essa mulher não consegue enxergar a violência no meio disso. Ela tem a esperança de que um dia ele vai mudar. Ela tem a esperança de que um dia ele vai reconhecer os erros. Ela tem a esperança de que um dia ele vai olhar para ela com outros olhos. E não consegue perceber que ela está inserida dentro de um relacionamento abusivo. Mas ele não bate em mim, mas existe um abuso psicológico. Entende? Esse abuso psicológico, ele fere, ele machuca tanto quanto uma agressão, se não for pior. E a gente, por normalizar certos comportamentos, homem é assim mesmo, mulher é assim mesmo, os pais são assim mesmo, as crianças são assim mesmo, por a gente normalizar certos comportamentos, é que as coisas começam a aparecer. Gente, deixa eu falar uma coisa bem importante para vocês. O número de pedofilia tem aumentado no Brasil. Na pandemia, cresceu mais de 50%. As pessoas estão mais dentro de casa. Não tem mais as escolas para fiscalizar, agora que a gente está retomando isso, né? Mas as escolas fiscalizavam, as crianças levavam isso para as escolas, então é por isso que esse número aumentou. E o que faz uma criança cair nas mãos de um abusador? O que faz uma criança acabar se envolvendo em situações como essa? A nossa educação. A nossa educação para com ela, o nosso olhar para com a criança. Dizer para a criança, vai lá dar um beijo no tio, dá um beijo na tia, dá um beijo de tchau no tio e na tia, vai lá dar um abraço na vovó e no vovô, coisa feia. Tem que abraçar, filho, vai lá dar um beijo, tem que dizer tchau, é só dizer tchau, dá um beijo sim. Quando a gente obriga as crianças a fazer isso em nome da educação, em nome da gentileza, ou até em nome do amor, é sua avó, é seu avô, é seu tio. A gente está ensinando para ela que eu posso e ela deve suportar o toque de uma outra pessoa, ainda que ela não queira. Porque ela foi doutrinada a isso, ela foi ensinada a ser assim. Entendeu? Trabalharam com ela dessa forma, instruíram ela dessa forma. Senta no colo do Papai Noel, vamos tirar uma foto com o Papai Noel. Aí vem um personagem, encontra um personagem em algum lugar que você esteja. Vai lá, abraça ele, tira uma foto abraçada com ele. Senta no colo dele para tirar uma foto. A gente está inconscientemente colocando na cabeça dessa criança, embutindo na cabeça dessa criança, que o toque de um estranho, fazer forçado, não querer mais aceitar é normal. Aí vem um abusador e ele pede para a criança sentar no colo dele. Não, não quero não, precisa sentar no meu colo sim. A criança senta porque ela foi treinada a isso, ela precisava sentar. O pai e a mãe brigava, castigava, ofendia, ameaçava essa criança se ela não fizesse isso. Então agora é óbvio que ela vai sentar. Sabe, quando a gente começa a normalizar certos comportamentos, eu não gosto de toque, eu não sou da pessoa que fica abraçando e beijando todo mundo que eu vou cumprimentar. Por que a criança ela tem que abraçar e beijar todo mundo que ela vai cumprimentar? O que a gente está ensinando para a criança desse jeito? Ela não tem nem autonomia sobre o próprio corpo. Ela não pode nem querer ou não querer, gostar ou não gostar. Ela tem que fazer o que o adulto manda. Isso é um prato cheio para pedofilia. Porque a pedofilia ela vai entrar assim, ó. Tá tudo certo, vem aqui. A criança que está acostumada nesse ambiente, simples, fácil. Quer ver uma outra forma da gente dar de mão beijada nossos filhos para pedofilia?
a gente normaliza o corpinho deles em relação aos outros. A gente troca de roupa, eles ficam peladinhos na frente de todo mundo. É criança, Gabi, é criança, mas eu não tô falando sobre o olhar do outro para ele. O adulto que não é pedófilo, ele vai olhar para aquilo com uma inocência. Mas eu tô dizendo sobre o que nós vamos ensinar para os nossos filhos. O quanto eles vão respeitar o próprio corpo, eles vão cuidar do próprio corpo, eles não vão deixar ninguém tocar no próprio corpo. E se alguém tentar tocar, eles vão reconhecer isso como errado e vai ter a chance de contar. Muitas crianças passam por abuso, muitas crianças passam por violência e elas nem contam para os pais porque é tão normal. Tá fazendo sentido, gente? Então, quando você for trocar o teu filho em público, cubra as partes íntimas dele, diga pra ele que aquilo ali é intimidade dele, preserve isso, coloque uma toalha em volta, esconda ele atrás de uma cadeira, de uma árvore, mostre pra ele que isso é dele e que as pessoas não têm que ver ainda que ele seja uma criança, que ele precisa cuidar do próprio corpo. Não é porque ele é uma criança que a gente vai deixar ele exposto, essa criança exposta para que todo mundo veja e não ensinar sobre intimidade e privacidade. Sabe? Tem que tomar cuidado com isso. Ensine o seu filho a se limpar sozinho quando vai ao banheiro. Se ele já fica em alguns ambientes sozinho, se ele fica já com algumas pessoas às vezes, ensine ele. Não deixe sua criança pedir ajuda para ir ao banheiro. Ensine ela a ter essa autonomia. A gente não sabe quem vai estar nesse banheiro público. A gente não sabe. Às vezes você confia no pai do coleguinha, mas o pai do coleguinha está com um tio dentro de casa. O pai do coleguinha está com um amigo dentro de casa e você não sabe quem é esse tio, quem é esse amigo e você vai confiar. A gente não pode confiar nas pessoas, a gente tem que instruir as crianças a lidar com as pessoas. A não sentar no colo de ninguém, a não aceitar beijo e abraço de qualquer um se ele não quiser. A não dar beijo e abraço quando ele for cobrado por isso. Existem outras formas da gente cumprimentar o outro. A gente pode dizer oi, a gente pode acenar, a gente pode sorrir. Entende? A gente pode fazer um high five, a gente pode dar um toquezinho assim, a gente não precisa abraçar, beijar, sentar no colo. Não forcem seus filhos a fazerem isso, a gente está colocando eles no mundo dessa pedofilia. Depois a criança cai na mão desses abusadores e você vai dizer, onde é que eu errei? Um lar acolhedor, um lar empático, mas um lar que não soube respeitar a intimidade e a privacidade da criança. Ela vai perpetuar isso ao longo da vida dela, nos outros relacionamentos, não só no abuso. Gente, é sério isso que eu tô dizendo pra vocês. Não normalizem desrespeito. Sabe, às vezes a criança sofre um bullying dentro da própria família mesmo, com primos, tios, avós, e ela sofre um bullying e você acha engraçado. Às vezes alguém tira sarro do teu filho é muito magro, às vezes tira sarro porque ele é muito gordinho, às vezes tira sarro porque ele é pequenininho, às vezes tira sarro porque ele é muito alto, às vezes tira sarro porque ele tem o dedo diferente, o pé grande, o cabelo diferente, não importa o que seja. Às vezes tiram sarro e você normaliza o bullying. Ai, mas é brincadeira, Gabi, mas daí também a gente vai ficar muito chato, não pode mais fazer nada. Brincadeiras têm limite. A gente tem que olhar para ver até onde vai, né, essa aceitação da criança. Ela pode entender que aquilo é só uma brincadeira, certo? Mas ela não é obrigada a aceitar qualquer tipo de brincadeira. Existem diferenças para isso. E a gente precisa respeitar a intimidade e a reação dessa criança. Como é que ela reagiu àquela brincadeira? Ela gostou, ela não gostou? Ela se sentiu humilhada, ferida e você tá rindo ainda, zombando do sentimento dela. Eu não gostei dessa brincadeira. Ok, o certo é a gente dizer, desculpa, eu não fiz para te ferir. Eu só achei engraçado, mas se você não gostou, eu paro. Em outros momentos, conversar com ela quando ela for mais velha, para ela flexibilizar, relevar algumas coisas, para saber lidar com as diferenças até das atitudes dos adultos. Mas não dizer para ela, para de ser tonto, que coisa feia, deixa a pessoa brincar, ninguém pode brincar com você. Você está ensinando para ela a normalizar o bullying, a normalizar a violência, a normalizar o desrespeito. Sabe, brincadeira de fazer cosquinha na criança e a criança está dizendo para, e você não para. E ela tá rindo porque dá vontade de rir, mas ela não tá mais gostando daquilo. Tanto que a hora que você para, ela fica brava, ela chora. E você não para, isso é um abuso.
É um abuso com a criança, está ensinando para ela que diante do não dela ninguém vai parar, o adulto não vai parar. E quando ela cai em mãos erradas? E não estou falando só de pedofilia, porque essa criança pode também se relacionar com adultos agressivos, violentos, e não enxergar a violência nisso. Adultos que rotulam e não enxergar a violência nisso. Adultos que vão falar da identidade do seu filho. Você é ansioso, você é medroso, você é desobediente, você é desrespeitoso. E ela não vai achar isso errado. Ela vai pegar pra ela e vai falar, eu sou isso mesmo, porque criança é ótima observadora, mas ela é fraca intérprete. E ela vai dizer, eu sou isso mesmo. Ela não vai levar pra você, mãe, o professor disse que eu sou ansioso, que eu sou teimoso, que eu sou desobediente, o professor disse isso, o tio disse isso, a tia disse aquilo. Ela não vai te contar. Ela vai aceitar, porque dentro da própria casa dela, isso é normal. Então ela não vai conseguir enxergar o desrespeito. Uma vez o meu filho, ele era menor e mais velho, né? E eu tava saindo da casa de uma prima minha. E a gente conversando sobre várias coisas. E aí, eu não lembro direito o assunto que aconteceu, mas ela pegou e soltou na brincadeira. Ela soltou assim pra mim, ai Gabi, para de ser burra. Alguma coisa assim, não lembro direito. E a gente deu risada, porque era alguma coisa que a gente tava zoando, dando risada daquela situação. E aí, eu entrei no carro com ele falou assim, mãe, por que ela falou aquilo pra você? Né? Por que ela te chamou de burra e você deu risada? E aí eu percebi que ele enxergou violência numa brincadeira, que eu não enxerguei. Porque realmente a gente estava numa brincadeira. A gente estava fazendo uma situação que gerasse aquele comentário. Mas ele enxergou, porque olha a pureza no olhar. Tá errado chamar o outro disso, ainda que seja na brincadeira. E eu olhei para ele e falei, filho, você tem razão. Não foi legal esse comentário. Mas ela não quis dizer isso. Ela não quis ofender a minha inteligência. Foi uma expressão usada do jeito errado. Mas você tá certo de reconhecer isso como errado. Mas entenda que às vezes as pessoas usam algumas palavras, elas fogem do contexto. Elas não estão querendo dizer realmente aquilo. E eu tentei explicar para ele de um jeito que ele entendesse. Mas a gente precisa perceber o olhar da criança para aquilo que é desrespeitoso quando ela não está vivendo num ambiente que normaliza o desrespeito, que normaliza a agressão, que normaliza a ofensa, que normaliza o bullying. Então, gente, a live de hoje é não normalize a violência. Se teu filho disser não para você, para qualquer brincadeira, pare. Se ele disser não para você, para qualquer conversa, por mais engraçado que esteja naquele momento, pare. Se ele não gostar de alguma brincadeira que você esteja fazendo para com ele, converse sobre isso. Não fique o tempo todo pedindo desculpa para o seu filho, não é isso que eu estou querendo dizer. A gente é autoridade sobre a vida dos filhos. Mas converse sobre, escute, avalie, olhe, não normalize. Senão depois o teu filho vai crescer e vai achar totalmente normal tratarem ele desse jeito ou ele tratar as pessoas assim. E é isso que a gente está pecando no mundo. Né? Por que tantas pessoas viram o post de ontem e acharam um absurdo reclamar? Porque é normal usar o humor, usar situações de pedofilia, de bullying, de inferioridade de outras pessoas no humor. Normalizam isso, mas é uma criança, e daí? Normaliza, é uma criança, ela não vai entender nada. Na cabeça da pessoa é absolutamente normal, e é mimimi, a gente exigir o contrário, que é o respeito, né? A questão da integridade da infância. Então essas pessoas, elas acham absolutamente normal. E por quê? Porque na infância foi normalizado tudo isso. Tudo que acontece na infância não fica na infância. A gente leva para a vida toda. Então é bobeira, é bobagem achar que aquilo que aconteceu um dia vai cair no esquecimento da criança. Ela vai levar para a vida adulta em outros cenários. Entende, gente? E aí tem gente colocando aqui, eu não vi nada de normal naquela cena. Cada um tem uma ótica, né? Eu também não vi nada de normal. Aliás, eu fiquei horrorizada, tanto que vocês viram nos stories, né? E no post que eu fiz.
Mas a gente precisa entender que quem acha aquilo normal, quem não vê tanta maldade, ou quem acha que é só uma brincadeira, que foi só um filme de comédia, olha para essa infância. A violência, o abuso psicológico, a chantagem, a humilhação foi normalizado lá na infância. Eu tô para soltar um post, se eu conseguir agora de manhã, sobre uma frase que o Porchat disse, que ele não quer ter filhos, né? Porque filho é um inferno e dá trabalho. Então, isso traz uma reflexão do porquê que ele fez o que ele fez. Por que ele se submeteu como ator dentro do trabalho dele a fazer isso? Porque é o trabalho dele, mas ele poderia ter dito, eu não vou gravar esse tipo de cena. Isso foge dos meus valores. Eu não acho correto colocar criança envolvida nisso. Eu não acho legal a gente tornar humor uma violência contra a infância. Ele poderia ter dito isso. Ele poderia ter substituído a cena para outra coisa. Ele poderia ter feito outro tipo de chantagem que pudesse ser engraçado dentro da visão dele. Mas ele aceitou fazer uma cena daquela. E por que ele aceitou? Então, quando a gente escuta, lê uma frase dessa sobre não vou ter filhos porque criança é um inferno, algo desse tipo, a gente entende a infância dele. A gente entende o que ele suportou lá. A gente entende o que foi normalizado lá e por que agora é tão normal agir assim. Então, gente, se a gente não se curar daquilo que nos feriu, a gente vai continuar sangrando em cima de pessoas que não nos cortaram. A gente vai continuar normalizando violência, agressão, chantagem, abuso psicológico. Então, olhe para a sua vida hoje, para a sua maternidade hoje. O que você tem feito de errado que está sendo normal? O que você tem normalizado na relação com o teu filho? Justificando através do mas eu tô cansada, mas eu não tenho rede de apoio, mas é assim mesmo, todas as casas são assim, eu nunca vi uma mãe reclamando que não seja assim. O que você tem normalizado? Usando justificativas que te coloquem cada vez mais diante dessa situação, ao invés de te retirar dessa situação. Olha para a sua vida. O que você viveu na sua infância que não deveria ser normal, mas que foi tratado como se fosse e que hoje você carrega para a vida adulta? Que tipo de violência? E não estou falando só violência física e agressiva. Que tipo de violência, ainda que pequena, ainda que superficial, ainda que psicológica, você viveu na sua infância e que você ainda traz para a sua vida? O que você ainda permite que as pessoas façam com você? Permite o bullying, permite a humilhação, permite o julgamento. Porque crítica, a gente olha, a gente escuta e a gente reflete sobre isso e a gente muda aquilo que faz sentido. E o que não faz, a gente deixa de canto. Críticas construtivas todos devemos receber. Isso faz a gente crescer. Mas abusos psicológicos que sejam violência, humilhação, chantagem, manipulação, julgamento, isso tudo muitas pessoas suportam de marido, de esposa, de chefe, de amigo, de pai, de mãe, ainda mesmo sendo adulto, porque acha que é normal. Então, a partir de hoje, não normalize mais isso. Coloque um basta, eu não quero mais ser tratado assim, eu não quero mais isso para minha vida. Eu não enxergo mais dessa forma. Eu estou mudando a minha visão, a minha perspectiva sobre essas situações. E aí você vai começar a colher resultados muito mais positivos, uma autoestima muito mais elevada, uma confiança que vai aparecer nitidamente no seu comportamento. Mas para isso você vai precisar negar, não aceitar, limitar a violência na sua vida. Vamos lá para as mensagens. Eu tenho deixado meu filho conviver com a família paterna, pois preciso que auxiliem quando eu trabalho. Eles xingam o tempo todo, reclamam. Meu filho não gosta de ficar com eles. Abuso psicológico, com certeza. Sim, abuso psicológico. Eu entendo a sua situação, às vezes a gente não tem como recorrer, mas é importante essa criança, já que você não tem como agir. Quando os pais têm como agir, a gente retira lá daquela cena, a gente conversa sobre isso, a gente ensina a criança a se defender, a gente ensina a criança a separar o que é do adulto e o que é dela. Mas se você não tem essa condição de ensinar o seu filho, de tirar o seu filho disso, procure um bom psicólogo. Procure um bom psicólogo infantil, mas um bom mesmo, porque tem muito psicólogo que não é bom.
se vocês só gastam dinheiro, não sou contra o psicólogo infantil. Eu só acho que não são todas as crianças que precisam. A maioria dos casos, se a gente mudar os pais, a gente muda a criança. É por isso que quando eu ofereço atendimento individual, eu atendo os pais. Mas quando os pais não têm suporte, eles não vão conseguir agir na vida dos filhos, é importante que busque um psicólogo infantil para essa criança conseguir se defender, para essa criança saber separar a opinião daquele adulto da vida dela, da identidade dela. Isso é um processo psicológico que o psicólogo tem que ajudar a criança a se desassociar. Entende? Nós pais conseguimos fazer isso também, mas a gente tem que estar estudando muito, entendendo muito, refletindo muito para conseguir fazer esse papel. Então, se for muito difícil para você, procure isso. Quanto mais cedo, melhor, para que a sua criança saiba se defender e separar essas acusações da identidade dela. O que mais? Eles querem tanto atingir nossas crianças que até o nome do filme é apelativo, chama a atenção das crianças para assistir. Exatamente. Depende da visão. Graças a você, hoje vejo como algo anormal. Ótimo, que bom, que bom. Graças a mim que estou transmitindo um conteúdo. Mas, gente, o mérito é todo de vocês. Né? O mérito não é meu. O mérito é de vocês porque vocês consomem esse conteúdo. Esse conteúdo ele tá ali para quem quiser. Você pode ler e colocar ele dentro de uma mala, você pode ler e transformar a sua vida. Você pode consumir um dia, você pode consumir todos os dias. Você pode só observar, você pode inclusive fazer perguntas. Então o mérito é de vocês, porque vocês buscam, vocês têm atitude, vocês querem ir atrás, vocês estão com sede por aprender. Então eu só sou um instrumento, mas o mérito é de vocês, tá? Não vi nada de normal, a Jaque colocou. Com 3 anos, a chamaram de bagunceira, brincando. E ela falou, não sou, não gostei, estou chateada. É isso que a gente tem que ensinar. É isso que a gente tem que nomear para as crianças. A emoção que ela sentiu diante daquilo e como ela quer ser tratada. Eu não gostei, não faça mais isso, eu não quero ser tratada assim. Às vezes a gente fala assim para a criança, mas o seu tio estava só brincando. Ele não gostou da brincadeira. Era só brincadeira, mas eu não gostei. Ela não gostou. Então a criança não tem que suportar a brincadeira. E se seu filho não consegue se expressar, não consegue dizer, eu não gostei, diga você, fala, tio, já deu, ela não tá gostando. Não tá legal, é pra ser divertido e não tá divertido, é divertido pra um só. É brincadeira quando os dois se divertem. É brincadeira quando os dois se divertem. Quando é um só se divertindo, é abuso psicológico, abuso emocional. Então parem de normalizar, inclusive as atitudes dos familiares. Ok? Daí colocou, é mais fácil para os pais levarem os filhos para o atendimento do que separarem um tempo para eles próprios procurarem ajuda para sua transformação. Eu acho que é mais fácil e eu acho que é mais cultural. O problema está sempre no outro, nunca está na gente. Né? A autorresponsabilidade é uma coisa que as pessoas não gostam de aprender. Então, ainda que a minha vida esteja difícil, é o meu filho que não consegue aprender. Então, falta conhecimento para entender que a infância é reflexo da família e falta a autorresponsabilidade, assumir a responsabilidade e agir. Na maioria dos casos, gente, se os pais aprenderem a lidar com os filhos, a gente diminui as sequelas emocionais e psicológicas na vida dessa criança e o comportamento dela vai melhorar. Ainda que vocês não acreditem nisso e acabem buscando a ajuda de um psicólogo para a criança, eu só valido terapia em que os psicólogos infantis tragam a família junto. Não tem como existir uma psicologia positiva para a infância se o psicólogo não fizer o acompanhamento com os pais. Porque não adianta ele mudar a criança e o ambiente não ser alterado. Então, primeiro eu mudo a mim, para depois eu mudar o outro. Isso na infância é muito real. Então, não sei se vocês buscam auxílio psicológico para seus filhos ou não, mas se buscarem, o psicólogo que atende o seu filho, ele precisa atender você. Porque é você quem precisa mudar com a sua criança para que ela melhore. Em alguns casos, a gente tem que atuar com a criança, mas são casos pequenos, em específico para alguns comportamentos. A maioria é a gente, é a família, é o ambiente. Tá certo? Então é isso que eu queria deixar nessa terça-feira para vocês. Falem mesmo, repostem mesmo, comuniquem mesmo a sua revolta, o seu repúdio. Não aceite, não normalize. Não é só esse tipo de violência escancarada, mas é qualquer outra que eu falei aqui hoje, tá?
não aceitem, não normalizam, protejam a si mesmos, protejam seus filhos. Eles também não são obrigados a aceitar isso. Ok, gente? Um beijo grande, fiquem com Deus, a gente se vê por aqui, feed, story e amanhã também. Amanhã não, é quarta, quinta-feira, 7h30 da manhã. Fui!